Olá, paz e graça. Quem vos fala é o Padre Fernando. Você que nos acompanha pelo canal, agora com um novo canal chamado São Damaso. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais de Jesus, sinais estes que são descritos no Evangelho de João. Sabemos que o Evangelho de João podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte chamado de livro dos sinais, e a segunda parte chamado de livro da glória. E são 7 os sinais que são descritos no Evangelho de João. O primeiro sinal que é mencionado no Evangelho de João é Jesus nas bodas de Caná. Capítulo 2, dos versos 1 ao 11. Esses versículos mostram claramente para nós o sinal que Jesus faz em Caná da Galileia. Por sinais, nós devemos entender substituições. Sinais são substituições que Jesus vai realizando, vai ocorrendo e acontecendo ao longo do Evangelho. Se substitui uma coisa pela outra. Este fato, narrado no capítulo 2 do Evangelho de João, é tipicamente joanino. Só existe no Evangelho de João. A tradição sinótica não fala deste episódio, não menciona este episódio dentro do corpo dos evangelhos sinóticos, nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas. A fonte é tipicamente joanina. Onde é que Lucas tirou isso? Qual é a fonte que Lucas, ou melhor, que João utilizou para escrever esta narrativa? Uma fonte que é dele mesmo. Tudo indica que ele se serviu de uma fonte palestinense, porque ele descreve aqui elementos dentro da cultura judaica que fazia parte da cultura judaica. Nós não temos como reproduzir o fato historicamente. Nós não temos como reproduzir este fato aqui historicamente. Aconteceu ou não aconteceu? Se aconteceu, foi assim ou não foi assim? Não temos. O texto, ele jamais vai descrever a historicidade do fato, se é que tem acontecido. A realidade do que está escrito está cheio de simbologia. Não devemos nos preocupar se o fato é histórico ou não. Mas o texto tem muita, mas muita simbologia presente dentro do corpo do Evangelho, nesta perícope, nesta passagem que o autor que escreveu o Evangelho coloca para nós. Caná marca justamente o início público do ministério de Jesus. Cada evangelho tem uma descrição do ministério de Jesus. Para João, que marca o ministério de Jesus, é as bodas de Caná. O primeiro versículo diz que no terceiro dia celebrava-se um casamento em Caná da Galileia. Aí estava a mãe de Jesus. No terceiro dia. O autor faz questão de datar no terceiro dia. O autor faz questão de mencionar uma cronologia no terceiro dia. Então teve dias anteriores. Essa expressão no terceiro dia, ela faz parte da teologia do Evangelho de João. Temos que pegar o contexto e voltar um capítulo antes, que é justamente o capítulo 1.
E se estamos no terceiro dia, nas bodas de Caná, onde é que está o primeiro dia? E João 1,19, que marca o testemunho que João Batista vai dar de Jesus, é aquilo que é correspondido ao primeiro dia. Por isso que o capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: este é o testemunho de João, quando os judeus lhe vieram de Jerusalém, enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Aqui é o primeiro dia. O segundo dia está no versículo 29 do primeiro capítulo, onde está escrito a seguinte coisa: no dia seguinte viu Jesus aproximar-se. Aqui é o segundo dia. O terceiro dia está onde? No versículo 35. No dia seguinte, João estava com 2 dos seus discípulos. Aqui marca o terceiro dia. E lá no versículo 43, marca justamente o quarto dia, porque está escrito que no dia seguinte dispunha-se a partir para a Galileia. Quando encontra Filipe, Jesus lhe diz. Então temos 4 dias antes. 4 dias antes. 4 a partir do testemunho de João, né? E 3 a partir do anúncio que é feito a Natanael. Quando o primeiro versículo diz no terceiro dia celebrava-se um casamento, então nós temos uma somatória, ou seja, temos 4 mais 3. É como se o evangelista quisesse fazer uma teologia, a palavra que nós usamos aqui. O texto não menciona essa palavra teologia, mas como se o evangelista quisesse fazer uma teologia. Ou seja, no relato da criação, do livro do Gênesis, Deus, ele descansa no sétimo dia. Aqui, como se fosse o relato de uma nova criação, de uma nova semana que vai se inaugurando. Essa é a expressão, né, correta. A nova criação podemos falar lá no capítulo 20 deste mesmo evangelho, que menciona o relato da ressurreição de Jesus. Então, a inauguração de uma nova semana, que é inaugurada em Jesus, não em João. O evangelho faz questão de começar com João, mas não em João, que podemos dizer que representa a realidade profética do Antigo Testamento, toda a realidade dos profetas do Antigo Testamento, mas não mais nessa realidade dos profetas, não mais no judaísmo, nessa realidade do judaísmo, mas é inaugurada uma nova semana, uma nova expectativa daqui para frente é inaugurada em Jesus. Por isso que, digo e repito, o capítulo 2 marca justamente o início do ministério público de Jesus no Evangelho de João. E celebrava-se um casamento. A realidade do casamento, ela é descrita dentro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a relação de Adonai, do Senhor dos Exércitos, com o seu povo, com Israel. É como se Deus tivesse uma relação matrimonial com
a sua esposa. A realidade de Oséias descreve muito bem isso, né? Deus tem uma realidade de esposo com sua esposa dentro do povo de Israel. Na linguagem do Novo Testamento, como assim dizemos, Deus tem uma relação matrimonial, mas agora por meio do seu filho, Jesus. Por isso que a linguagem paulina descreve para nós a relação de Cristo como esposo da igreja. A igreja é a esposa de Cristo e Cristo é o esposo da igreja. Uma relação matrimonial, como a carta aos Efésios, que é uma carta deuteropaulina, ou seja, provavelmente não foi escrita por ele, mas por alguém que seguia o seu pensamento, diz: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então nós temos essa relação matrimonial de Cristo com a igreja, né? Um casamento, um matrimônio entre Cristo e a igreja. Em Caná se deu o fato. Caná para nós hoje é controverso. Não sabemos localizar precisamente hoje onde este fato geograficamente ocorreu. Ocorreu a 14 quilômetros ao norte de Nazaré ou ocorreu a 4 quilômetros a nordeste de Nazaré, em Caná ou em Quena? Então é controverso para nós hoje. Fato é que o evangelista descreve o fato ocorrido em Caná da Galileia. E ali, naquela festa de casamento, estava a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é mencionada pelo evangelista. A mãe de Jesus é mencionada pelo autor. O autor que escreveu, o agiógrafo que escreveu, chama a Maria de a mãe de Jesus. Claro que ele não diz que a mãe de Jesus se chamava Maria, mas ele menciona, né, Maria como a mãe de Jesus e a menciona por 2 vezes. Aí estava a mãe de Jesus, primeiro versículo, e depois no versículo 5 diz: a mãe diz aos serventes. É assim que o evangelista se dirige a Maria, chamando-a de mãe. Jesus, quando se dirige à sua mãe, ele usa uma outra expressão que o evangelista não usa. Jesus se dirige com a expressão mulher. Jesus e seus discípulos estavam convidados para o casamento. Então, Jesus, os seus discípulos, quais discípulos? Aqueles que foram descritos no capítulo 1. Aqueles primeiros seguidores para João, que são descritos no capítulo 1, estes estão com Jesus aqui, justamente com a sua mãe. O vinho acaba, assim menciona o versículo 3, acabou-se o vinho, e a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm vinho. Maria aqui, ela percebe. Maria aqui constata que não tem vinho. É isso que ela faz. Ela constata que não tem vinho. Ela percebe que não tem vinho. E Jesus reage respondendo a sua mãe: que queres de mim, mulher? É a pergunta de Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Temos aqui 2 expressões, mulher e a expressão
hora. Que queres de mim, mulher? Se a gente recorrer ao Evangelho de João, percebemos que se dirigir a alguém do sexo feminino a chamando de mulher era recorrente, era frequente, era costume. Aqui nós nos deparamos diante de um costume helenístico, diante de um costume palestinense também, porque um capítulo depois, no 4º capítulo, no diálogo que Jesus tem com a samaritana, o autor faz questão de chamar aquela samaritana de mulher. É o que aparece aqui no texto. Por exemplo, no versículo 9, do capítulo 4, está escrito que a samaritana lhe responde: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a uma mulher samaritana? E lá no versículo 11, de novo aparece a expressão mulher. A mulher lhe diz. E no versículo 15, de novo, diz-lhe a mulher. No versículo 17, mesma coisa. A mulher lhe respondeu. No versículo 19, a mesma coisa. Diz-lhe a mulher. Então, um costume semítico, um costume também dentro da cultura helenística. O Evangelho de João foi escrito dentro da cultura, de uma cultura helenística, de uma cultura grega. Mas que queres de mim, mulher? Essa expressão mulher, ela vai aparecer também mais tarde, alguns capítulos depois, lá na Paixão, no capítulo 19. É a mesma expressão que Jesus se dirige para com a sua mãe, não a chamando de Maria, mas a chamando-a de mulher. Temos uma conexão, uma ligação entre o capítulo 2 e o capítulo 19. Aqui o autor está fazendo teologia, a expressão que nós usamos, né? Aqui o autor ele vai avisar mais na frente o capítulo 19, onde a expressão mulher vai aparecer de novo. Mas não é aqui, mas é mais na frente. Vamos já entender o porquê que tem uma ligação desse capítulo 2 com o capítulo 19, onde Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Aí, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Minha hora ainda não chegou. Então, a expressão mulher está ligado de fato à hora. A hora de Jesus, esta hora, esta palavra hora, é tipicamente joanina. É um termo joanino, somente presente dentro do Evangelho de João. A tradição sinótica não fala dessa expressão hora, mas é tipicamente joanino. A hora de Jesus tem a ver com o seu Pai. A hora de Jesus tem que estar relacionado com a realidade do Pai. A hora de Jesus está relacionada à sua glorificação. Por isso que a segunda parte do livro de João é classificada como livro da glória. A hora de Jesus está relacionada à sua paixão, à sua morte e à sua elevação, ou seja, à sua ressurreição, que no Evangelho de João se dá logo de imediato. A sua elevação se dá logo de imediato na cruz. Então, essa expressão mulher tem uma conexão com a paixão, com a morte e a ressurreição de Jesus. O papel da sua mãe, o papel de Maria, não é agora. Não é no início do ministério de Jesus que a sua mãe vai ter a importância que ela vai ter mais tarde dentro do Evangelho de João. Então, mulher, a minha hora ainda não chegou.
Então, a importância que a mãe de Jesus tem dentro do Evangelho de João vai ter mais na frente, quando nasce a igreja. Aí sim, Maria está presente ali, dentro do nascimento da igreja. Ali Maria recebe a sua importância, ali Maria recebe a sua significância, podemos assim dizer. Mas vamos voltar quando comentarmos o capítulo 19 do Evangelho de João. Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? A reação de Jesus. O que eu tenho com isso? Eles não têm mais vinho. Então, o que eu tenho com isso? O que há entre mim e ti, mulher? Minha hora ainda não chegou. É como se houvesse uma recusa, e de fato há uma recusa de Jesus em relação ali. Há uma recusa de Jesus em atender a sua mãe. De fato, Jesus recusou atender ali a sua mãe. Vamos continuar a explicar este sinal de Jesus realizado no Evangelho de João, que é o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus realizado no Evangelho de João, no próximo episódio. A paz e a graça do Senhor Jesus reinando sempre mais no teu coração. Assim seja.